Fala aí, pessoal, tudo beleza? Bom, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Estamos na 15ª aula já dos nossos estudos de processo penal. Eu queria te convidar, não só bem te recebê-lo, como sempre, mas eu queria te convidar a curtir o vídeo aqui, do joinha que tem aí no YouTube, isso ajuda muito o canal a crescer. Por sinal, faça a sua inscrição e se você quiser o material dos nossos estudos, o PDF fica sempre no link que está na descrição do vídeo. Acesse o grupo lá e, enfim, ali você pode requisitar o PDF gratuitamente, bem tranquilo, de fácil acesso, tá bom? Muito bem, estamos ainda estudando competência criminal e vejam que, embora eu seja muito objetivo e eu tente, de fato, deixar o material o mais profundo e mais enxuto ao mesmo tempo, é um desafio, né? Você fica andando nessa corda bamba. Ufa, já estamos na 15ª aula, né? Com exceção da primeira, todas as outras 14, contando essa, né, até aqui, tudo aula de competência, de fixação de competência criminal. Não adianta, por mais objetivo que a gente tente ser, é um assunto que realmente precisa ser bem massageado, né? Estamos no item 3.3 do nosso curso, é o terceiro passo didático, né, que eu lhes ensinei para encontrar a competência criminal. Uma vez definida a justiça competente, passos 1 e 2, chegamos ao passo 3, ou seja, deve-se verificar qual é o foro competente, uma análise de território. É a competência territorial que nos toma um tempinho a mais. Eu vos confesso que eu estou com frio. Hoje está muito frio aqui na minha cidade. Deixa eu pegar minha jaqueta. Eu tirei achando que ia aguentar e não vou. Então, a gente vai avançar. Como eu lhes disse, estamos no item 3.3, né? Já vimos os itens 3.3.1 até o 3.3.6. Agora a gente vai para o 3.3.7, que é assim intitulado. 337. Possibilidade. Então, 3.3.7. Possibilidade de fixação de competência territorial, de fixação de competência territorial, possibilidade de fixação de competência territorial conforme o domicílio ou residência do réu. Conforme o domicílio ou residência do réu. Interessante. Aqui estudamos o artigo 72 do Código de Processo Penal. Nossa, Marcelo, fixação de competência territorial conforme o domicílio ou a residência do réu? Sim, é possível. Claro que não é a regra, é uma exceção de regra, mas é possível, teoricamente é possível. Muito bem, como sempre, vamos ver o que fala, né? O que nos diz a lei. O artigo 72 do CPP traz essa regra aqui, ó. Vamos jogar na lousa. Se não for conhecido o lugar da infração, se não for conhecido o lugar da infração, e aí eu acho que vale a pena colocar um asterisco aqui, né? Eu ainda vou bater de novo nessa tecla, mas ó, se não for conhecido o lugar da infração, vale a pena colocar um asterisco, né? A gente pode ler assim, ó. Ou seja, entre parênteses, né? Se o artigo 70 não resolver, sendo bem didático, né? Se o artigo 70, entre aspas, né, não resolver, se você não consegue resolver o problema com o artigo 70, ou seja, se não for conhecido o lugar da infração, critério do lugar do resultado, critério da consumação lá do artigo 70, enfim, se isso não for conhecido, aliás, o 70 a gente já estudou, né, nas aulas passadas,
Se não for conhecido o lugar da infração, vírgula, o juízo competente será aquele, deixa eu só corrigir aqui, ó, será aquele que, o juiz competente aqui será aquele que corresponde ao local do domicílio, que corresponda, né? Vamos colocar assim, que corresponda ao local do domicílio ou residência do réu. Ou residência do réu. Isso aqui, pessoal, está no caput. Isso é o que diz o caput do 72 do CPP, né? Isso é o caput. Não é só isso. Portanto, tem mais coisas aqui. O 72 caput diz isso, né? Se não for conhecido o lugar da infração, ou seja, se aquele artigo 70, o critério do resultado, o critério do local da consumação que a gente já estudou, e seus parágrafos, enfim, se tudo aquilo lá não resolver, se não for então conhecido o lugar da infração, o juízo competente será aquele que corresponda ao local do domicílio da residência do réu, tá? Mas não é só. Temos 2 parágrafos dentro do 72, né? Então vamos ver o parágrafo primeiro agora, ó. Caso o réu tenha mais de uma residência, caso o réu tenha mais de uma residência ou domicílio, enfim, a competência deve ser firmada conforme o critério da prevenção. Sobre a qual já falamos, né? Critério da prevenção. Lembra, o juiz que vem antes, né? Praevenire, no latim. Proevenire, alguma coisa assim. Aqui nós temos o parágrafo primeiro do 72 do CPP. Então, a gente viu o caput e a gente viu agora o parágrafo primeiro. Vamos ver agora o parágrafo segundo. E eu vou puxar aqui, ó. Desmembrando aí, então, o 72 de um jeito didático, né? Então, caput está aqui, parágrafo primeiro está aqui. Vamos ver o parágrafo segundo. Caso o réu tenha residência certa, na verdade é, caso o réu não tenha, desculpe-me, caso o réu não tenha residência certa, caso o réu não tenha residência certa, diz a lei, cuidado com esse não aqui, claro, né? Ou, se for ignorado o seu paradeiro, caso o réu não tenha residência fixa, ou melhor, não tenha residência certa, ou se for ignorado seu paradeiro, vírgula, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Ou seja, prevenção, né? Será competente o juiz que primeiro
tomar conhecimento do fato. Certo? E isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 72 do CPP. Tá aí. Agora vamos estudar isso aqui conforme doutrina e jurisprudência, né? Caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, em primeiro lugar, vejam aí que a lei processual penal não se utilizou apenas da palavra domicílio. Ela sim cita o domicílio, mas ela também coloca ou residência do réu. Domicílio, conforme ao domicílio ou residência do réu. Interessante, domicílio ou residência do réu. Então, se não for conhecido o lugar da infração, o juiz competente será aquele que corresponde ao local do domicílio ou residência do réu. Olha, não sei se vocês sabem, eu sou mestre em direito negocial. Eu sou muito mais um civilista. Eu sou um civilista que, às vezes, vem aqui falar de outra coisa. Como civilista, isso me chama atenção. Isso aqui é uma categoria civilística. Estudar o domicílio. Os civilistas estudam domicílio. Pois bem, os próprios processualistas penais se atentam para isso também. Eles dizem, olha, não está à toa. Não é domicílio ou residência por um capricho de redação do legislador, ou porque foi um estilo. Não, isso aqui tem consequência jurídica e prática. Se vocês quiserem entender melhor a categoria do domicílio, um ato fato, ou para alguns um ato jurídico estrito sensu, mas o domicílio lá na civilística, se vocês quiserem aprofundar mesmo, consultem o curso completo de Direito Civil do canal Resenha Forense, que no momento está aberto, o link está lá no nosso material, tá? Se você se interessar, eu recomendo fortemente que compre, porque é um curso muito profundo, tá? Mas os civilistas fazem a distinção entre domicílio e residência. Eu vou citar um deles, tá? Paulo Lobo diz o seguinte: os conceitos de domicílio e residência, diz Paulo Lobo, se imbricam. Domicílio é uma qualificação totalmente jurídica. Então é qualificação jurídica. Domicílio é uma qualificação totalmente jurídica. Enquanto residência é um conceito jurídico referente a uma situação de fato. Então, a residência é uma situação de fato. Ela é muito mais fática do que o domicílio. Então, o domicílio tem um plus jurídico, um ato volitivo do agente, enfim, que vocês veem lá em direito civil. A residência já é muito mais fática. A gente pode até comparar, como se o domicílio fosse a propriedade e a residência fosse a posse. Talvez, tá? Por aí. Residência, diz Paulo Lobo, é o local onde uma pessoa vive em caráter transitório ou permanente. Então, ó, local onde pessoa vive, caráter transitório ou permanente. Vai ficar bem apertadinho aqui na lousa, mas enfim. Essa é uma interpretação que vale a pena colocar na lousa, né? É a sua morada, como diz o Paulo Lobo. Aí ele fala assim: quem aluga um imóvel por temporada para realizar alguma atividade profissional ou para turismo, tem residência. Não tem domicílio, mas tem residência. Vejam a consequência disso, hein? Então, imaginem só que um sujeito cometa um crime, a gente não sabe exatamente de onde foi, e ele tenha, por exemplo, domicílio em Londrina, Paraná, mas, no momento, trabalha em São Paulo, na capital de São Paulo, lidando com uma situação assim ou assado. Ele alugou um hotel, por um quarto de hotel ou de qualquer aplicativo desses aí, para ficar 70 dias trabalhando em São Paulo. Não é um domicílio. Nesse caso, é uma residência. Pois bem, em tese, a gente pode enxergar aqui uma competência criminal.
observados os pressupostos de aplicabilidade do artigo 72 do CPP, evidentemente, tá? Maravilha. Então, dá para ver que a residência é uma situação de fato, pode ser transitória ou permanente, e é o local onde a pessoa vive em caráter transitório ou permanente, como eu falei, tá? O domicílio já tem um plus. Enfim, isso vocês estudam em Direito Civil, eu me remeto ao curso completo de Direito Civil do canal, certo? Esse sim, bastante completo, tá? Bom, esse era um primeiro aviso, né? E os processualistas também acabam reconhecendo isso aqui, a força disso aqui no processo penal. Vejam vocês aí que a competência pelo domicílio ou residência do réu, vejam, só se aplica quando for totalmente ignorado o local, ou lugar, enfim, da consumação. É o que dizem os professores Alexandre Esteban Araújo Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Ou seja, se o artigo 70 não resolver, como eu já adiantei, né? Então, isso aqui só se aplica quando for totalmente ignorado o local da consumação. Então, ó, tá aqui, né? Se não for conhecido o lugar da infração, a doutrina diz quando totalmente ignorado o local da infração. Certo? Claro, se você conhecer o lugar da infração, aí vige o critério do artigo 70 caput do CPP, via de regra, né? Certo? Trata-se, portanto, de um foro supletivo ou foro subsidiário. Isso aqui, então, é igual a foro. Isso é um foro supletivo ou subsidiário. Trata-se de um foro supletivo ou subsidiário. Somente utilizado quando não se puder utilizar o primeiro dos critérios. Professores agora citados, Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, certo? Ou seja, quando aquilo posto no artigo 70 não resolver, como eu coloquei aqui, né? E a gente já estudou 70 antes. Bom, vamos aos exemplos. E aí eu vou precisar de lousa, vou ter que apagar, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar usar a lousa aqui, porque ela vai ser útil ainda. Então, ó, exemplo. Vou tentar usar um pedacinho aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. Tá aparecendo aí, né? Deixa eu até abaixar um pouco para aparecer tudo aí para vocês. Olha só esse exemplo. Esse exemplo é do professor Tourinho Filho. Certo? Fernando da Costa Tourinho Filho. Ele diz assim, é bem interessante o exemplo dele. Suponha-se que um ônibus saindo às 21 horas, então, ó, exemplo do Tourinho Filho. Então, a gente tem um busão. Tá aí o ônibus, né, com a sua janelinha, enfim. Então, o ônibus parte às 21 horas, ele dá o horário também, né? Ele sai às 21 horas de Presidente Prudente, lá em São Paulo. Presidente Prudente. Que é comarca, se eu não me engano. Então, imagine vocês que um ônibus sai às 21 horas de Presidente Prudente, com destino a São Paulo. Com destino a São Paulo. Então, esse ônibus se desloca até a comarca de São Paulo. Certo? Ao chegar, um dos passageiros percebe que a sua carteira foi subtraída. A carteira foi furtada, enfim, carteira subtraída. Mas só quando chegou em São Paulo. Tá? Chamada a polícia, diz Tourinho Filho, descobre-se que o larápio era outro passageiro, que não soube explicar onde e a que horas fizeram a subtração. E vejam, entre Presidente Prudente e a comarca de São Paulo, há, segundo Tourinho Filho, e ele conhece bem o estado de São Paulo, eu acho que ele foi promotor de São Paulo, lá no estado de São Paulo, há dezenas de comarcas. Então, ó, neste ITER, você tem a comarca 2, além da comarca 1, Presidente Prudente, comarca 3, comarca 4, comarca 5, 6, 7, e, enfim, e dezenas, né? Tem várias comarcas.
E aí, finalmente, a comarca de São Paulo, que é a última. Imaginem que o furto aconteceu no trajeto, não tem como identificar. E ó, vamos ler de novo a lei. Se não for conhecido o lugar da infração. A gente sabe que tem infração, mas a gente não sabe o lugar exato da infração. Interessante isso, né? Então, ó, se não for conhecido o lugar da infração, o juízo competente será aquele que corresponde ao local do domicílio ou residência do réu. Neste caso, o sujeito que furtou a carteira aqui do nosso amiguinho no exemplo, terá uma residência ou um domicílio num lugar assim ou assado, e este lugar será o competente, tá? É um critério da lei. Certo? Então, como diz o Torinho Filho, em face da impossibilidade de precisar o locus comissi delicti, invoca-se a regra do artigo 72 do CPP, agora estudado. Certo? Aí no material eu coloquei assim, e se o acusado tiver mais de uma residência? A resposta está aqui, né? Ó. Caso o réu tenha mais de uma residência, a competência deve ser firmada conforme o critério da prevenção. Ou seja, aquilo lá, né? O juiz que vem antes, como eu já lhes ensinei. E neste caso, é interessante, ó, neste caso, obviamente, deixa eu corrigir aqui o material, aqui, obviamente, só pode haver prevenção entre uma das comarcas na qual o réu resida, ou tenha domicílio, enfim. Então, digamos que o réu tenha, então, ó, o réu, exemplo, o réu tenha domicílio 1 em São Paulo e domicílio 2 em... eu vou usar aqui o exemplo do Badaró, tá? Citado no nosso material. E esse aviso é dele, tá? Digamos que ele tenha domicílio 1 em São Paulo, domicílio 2 em Ribeirão Preto. Vou abreviar aqui. Então, São Paulo, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo. Como diz Gustavo Henrique Badaró, a prevenção aqui também é limitada. Não é porque ele tenha mais de um domicílio que vai ser qualquer um, não. Ou vai ser o juiz de São Paulo, ou vai ser o juiz de Ribeirão Preto. E isso, evidentemente, se não for conhecido o lugar da infração. Se for conhecido o lugar da infração, não é esse critério. Vale o critério do 70 caput, tá? Maravilha. Então, se ele tiver mais de um domicílio, ou mais de uma residência, aí a gente usa a prevenção interna. É uma prevenção interna, tá? Espero que tenha sido claro. É o 72, parágrafo 1º, já estudado também. Bom, mas aí tem uma segunda pergunta, né, interessante. E se houver mais de um réu, cada um com domicílio diverso? Então imaginem o seguinte, além de não sabermos o lugar conhecido da infração, a gente tem uma coautoria, né? O réu A e o réu B. Aí digamos que o réu A reside em São Paulo, capital, e o réu B resida em Presidente Prudente. Né? Bom, o código aqui não tem resposta. Ele é lacunoso. E a doutrina então responde o seguinte: Júlio Fabrini Mirabete. O intérprete só pode se socorrer aqui da prevenção. É o jeito que a gente encontra para resolver. Então, pode ser um, pode ser outro, o juiz que for prevento. Enfim. Essa saída do Mirabete é acompanhada pelo Gustavo Henrique Badaró, que cita Mirabete, e é acompanhada depois também pelo professor Guilherme Madeira Desen, que cita o Mirabete e o Badaró. Então ele concorda com essa saída. Certo? E claro, se o réu não tem residência certa ou se for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Parágrafo 2º, acaba sendo uma prevenção, né? Aí aqui um outro aviso. Naquela pergunta respondida pelo Mirabete, eu até diria o seguinte: a lei não dá privilégio para o domicílio nem para a residência do réu. Então, por exemplo, imaginem só, o réu 1 tem domicílio no lugar 1 e residência no lugar 2. E o réu 2 tem domicílio no lugar 1 e residência no lugar 2. Bom, prevenção em qualquer dos 4 locais aí citados, né? Deu para entender. Não há preferência aqui entre domicílio e residência, certo? Claro que se a gente pensar na defesa, né, ou na satisfação dos interesses do réu, é melhor o domicílio, teoricamente, né? Porque é lá o lugar que ele mais está. Mas pode ser residência também. Às vezes, se for o critério da residência, ele já está lá para eventual celebração de ANPP, por que não? Né? Enfim. Mas, pessoal, seria isso.
Eu acho que eu vou quebrar o vídeo aqui de novo para não ficar muito carregado. Espero que vocês tenham gostado. Volto na próxima aula para estudar com vocês o artigo 73 do Código de Processo Penal e até mais assuntos. Eu acho que vai ficar legal assim. Um abraço, até mais, tchau, tchau.